Graça e paz, família bendita, graça e paz, todos que estão nos ouvindo agora pelo YouTube, pelo FAB TV. É muito bom estarmos aqui para mais um dia de devocional. Hoje é 21 de setembro de 2020 e o nosso devocional Tudo para Ele, do Oswald Chambers, com a parceria que nós fizemos com o Pão Diário, essa edição especial da FAB, que é um presente da FAB para você. Se você mora em Goiânia, não perca tempo, venha até a FAB receber o seu presente, receber o seu devocional. Se você não mora em Goiânia, pode pedir através das mídias sociais e nós vamos encaminhar pela internet para você e você vai pagar só o frete dos Correios, tá bom? Mas vamos orar agora para que o Senhor possa nos abençoar esse estudo bíblico de hoje, que fala sobre o propósito predestinado do missionário. E o termo missionário é aquele que é enviado por Deus, aquele que tem um propósito de Deus na sua vida, aquele que foi criado por Deus por um motivo, amém? E eu creio que se você está ouvindo aqui esse momento de devocional, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito, muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua vida e que o propósito do Senhor seja realizado nas nossas vidas, que nós possamos receber do melhor do Senhor nesses dias e a revelação da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O primeiro texto que o Oswald Chambers traz é lá Isaías 49:5. E é muito importante esse texto, é um texto muito bonito, lá de Isaías 49, que ele diz assim: "E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser servo, para trazer de volta, para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força." Queridos, esse texto aqui é uma profecia a respeito do rei Ciro, que Ciro foi o rei que tomou o império, que dominou na época o Império Babilônio. Nós sabemos da história, na época de Daniel, quando o filho de Nabucodonosor estava fazendo aquela festa e mandou pegar os utensílios do templo para servir bebida aos seus convidados. Lembrando que anteriormente Israel, principalmente Judá, havia sido levado cativo para a Babilônia. O rei assírio, o reinado assírio, levou cativo Israel e, passado alguns anos, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, então levou cativo Judá para a Babilônia e os judeus foram levados, dominados e levados para a Babilônia, no Império Babilônico na época. Então o filho de Nabucodonosor, ele profanou os elementos, as ferramentas, os utensílios do templo, mandando chamar, que foi a gota d'água, e onde foi aquela festa que mandou chamar Daniel, que apareceu aquela mão na parede, que escreveu lá, Mene, Mene, Tekel e Parsim, pesado foste na balança e achado foste em falta. E naquela mesma noite, onde Daniel trouxe a revelação do que está escrito na parede, o exército de Ciro entrou pelos portões da cidade, que eram os rios, a Babilônia era repleta de rios e tinha alguns portões e os rios passavam por esses portões. Eles conseguiam então entrar pela cidade através desses rios e conseguiram conquistar então a Babilônia. E Ciro foi usado então, na época de Esdras, para liberar o retorno dos judeus para Jerusalém e a reconstrução do templo, na época de Neemias, de Esdras, da reforma que teve então do culto e da reforma da cidade, tá bom? Então isso é muito importante, mas o tema central aqui da nossa devocional de hoje é justamente isso, é predestinação. E o termo predestinação, de acordo com 3 versículos da Bíblia que eu separei aqui hoje, ele fala sobre formado com propósito. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui uma profecia para Ciro, onde Ciro foi formado no ventre materno com o propósito de trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo. Ou seja, Ciro, ele foi criado por Deus, mesmo não sendo judeu na época, mesmo servindo a Jeová, mas ele foi criado por Deus para um propósito e ele conseguiu alcançar o propósito de Deus na sua geração, cumprir com o propósito de Deus na sua geração. Amém? Então isso é muito importante e eu queria que você se lembrasse desse versículo aí. O segundo versículo é lá de Jeremias 1:5, isso é uma profecia, uma palavra de Deus para Jeremias, que Jeremias, quando ele foi chamado para ser profeta, Jeremias recusou. Jeremias, ele pensou que ele não tinha credenciais para ser um profeta do Senhor. Jeremias pensou que ele não tinha condições, ele não tinha condições físicas, psicológicas, de ser um profeta do Senhor. Ele se viu limitado para alcançar o propósito de Deus. Quando Deus se revelou para ele, falou: olha, você vai fazer isso para mim, você vai ser um profeta
para o meu povo, você vai falar a minha vontade para o meu povo. Jeremias, então, ele recuou e ele ficou com medo. E aí veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo, olha, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Amém? Olha só que palavra. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Olha que bênção, queridos. E pensar que para cada um de nós que somos homens de Deus, você que é mulher de Deus, você que foi separada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo selou sua vida, existe um propósito na sua vida. Antes de você nascer, o Senhor separou você para uma obra, o Senhor separou você para o trabalho. E é importante você designar e você entender para o que você foi formado, para o que você foi gerado. O problema que nós temos vivido nesses dias é que nós perdemos a capacidade de ouvir o Senhor. Nós estamos eu estou falando de homem de Deus, de mulher de Deus, você que já se encontrou com o Senhor, você tem o Espírito Santo dentro de você, mas você não deixa Deus falar, você não deixa o Espírito Santo falar. Você está tão atormentado com o seu dia a dia, você está tão atormentado com a sua vida, com as atividades, fazendo uma coisa, fazendo outra, que você não deixa Deus agir, você não deixa Deus falar e te revelar o propósito. Então nós temos que recuperar isso, amém? E vou encerrar aqui com o texto de Davi. Davi diz assim, olha, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Davi, lá no Salmo 139, a pastora Vanessa gosta muito do Salmo 139, ele é grande, mas o 119 é maior, né? O 139 é pequeno, o 119 que é grande. Mas aqui a palavra do Senhor fala assim, olha, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe como tecelão forma. Ou seja, Davi sabia que Deus havia criado ele de um propósito. E aí Davi fala, olha, mais para frente, o Salmo 119, fala, no oculto, quando eu fui criado, tu já estavas lá, tu sabias e tu estavas no controle. Amém, queridos? Então é muito importante nós entendermos isso, que a palavra do Senhor nos garante, isso é garantia da palavra de Deus, que nós fomos formados com um propósito. E agora, o meu papel e o seu papel é mergulharmos nessa busca incessante para entender e conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos alcançar o propósito de Deus na nossa geração. Amém? E eu queria orar por você nesse sentido, que você consiga alcançar o propósito de Deus, que você tenha a revelação da vontade de Deus para a sua vida nesse dia e que o Senhor te abençoe ricamente, que as maravilhosas graças do Senhor estejam sobre a sua vida e o propósito do Senhor seja revelado na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor faça resplandecer o seu nome sobre você, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Nós temos orado nesses dias por você, temos orado pelos irmãos que estão se recuperando, os irmãos que estão internados, uma Terezinha está se recuperando também, uma Marlene está se recuperando, vários irmãos estão se recuperando nesses dias e nós temos orado por você. Você que tem seu pedido de oração, pode enviar aqui seu pedido de oração. Nós temos o prazer e a honra e o privilégio de orar por você e abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar então. Feche seus olhos, queria orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, nós estudamos esses 3 versículos da Palavra de Deus que nos garante, nos revela que nós somos criados e nós somos formados pelo Senhor ainda no ventre materno e separados com um propósito, designados para fazer algo. Pai, nesse momento nós te pedimos que o Senhor revele a Tua graça, a Tua vontade sobre nós e que a bênção do Senhor, Deus, esteja sobre nós. Mas, acima de tudo, que o Senhor revele o Seu propósito sobre nós nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e eu queria te convidar para quarta-feira, às 20 horas, através da plataforma Zoom, Farol 53, reunião de oração, jejum. Continue jejuando, continue buscando a Deus e na quarta-feira, às 20 horas, nós estamos reunidos aqui no Zoom. E a nossa live também está todos os dias. E aqui também o nosso culto, domingo às 19 horas. Amém? Então não perca. Então voltando aqui, nós temos o nosso Farol 53, a nossa... E nós temos também o nosso culto no domingo às 19 horas, tá bom? Que o Senhor te abençoe muito, que a graça do Senhor seja sobre você, em nome de Jesus e até amanhã.